Mas o nosso querido governador, Eduardo Leite, falou muito bem aqui, algumas coisas me marcaram bastante. Mas eu queria iniciar só colocando uma questão que semana passada nós tivemos a reunião da Frente Nacional de Prefeitos na cidade do Rio de Janeiro, junto com o Eduardo Paes, que nos recepcionou lá, e o tema foi reforma tributária e transporte coletivo. Começando pelo transporte coletivo, aproveitar que o nosso querido presidente da Câmara aqui se encontra, nosso presidente Arthur Lira, lá de Alagoas, onde nos ajudou muito no ano passado para aprovar um projeto que, pela primeira vez na história, e graças ao grande diálogo que o Arthur abriu com a gente e o Rodrigo Pacheco, para que pudesse ser votado e, pela primeira vez na história, o governo federal desse uma contribuição com a tarifa das cidades, tarifa de ônibus, porque aprova-se as leis federais, então é uma lei federal que tem que dar gratuidade para acima de 65 anos, e é ótimo, é bacana dar gratuidade, é muito bom, as pessoas agradecem, é bom para a gente, o problema é quem paga a conta. Então, faz a gratuidade do governo federal e está na Constituição lá, e a conta fica para o município pela primeira vez com nosso querido deputado Arthur Lira e com o senador Rodrigo Pacheco, os deputados, a gente teve uma contribuição. São Paulo recebeu 160 milhões de contribuição do governo federal para ajudar nas contas da gratuidade do idoso. Nós pagamos para, só para a gente ter uma ideia, só a gratuidade dos estudantes na cidade de São Paulo custa 770 milhões de reais por ano. A gratuidade para os idosos, 660 milhões de reais por ano. A gratuidade para as pessoas com deficiência, 440 milhões de reais por ano. E por que eu estou citando isso, Arthur Lira? Porque o nosso governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, citou que é importante fazer a reforma tributária. Sim, precisa ver qual reforma. Se for a reforma tributária para tirar dinheiro dos municípios, a gente precisa ter uma compreensão, uma maturidade que não é possível fazer. Tem que ter a reforma tributária para poder diminuir os impostos, fazer com que a gente tenha uma agilidade no processo fiscal, que a gente não tenha tantos problemas com relação à questão da infinidade de DARFs, mas eu peço aqui encarecidamente, Isaac, Febraban, nós precisamos de ter uma reforma fiscal que não vá deixar os municípios com o pires na mão. A gente pega, por exemplo, uma UPA, quando eu faço uma UPA, custa 8 milhões. O custeio dela é 6 milhões por mês. Vem 30% do governo federal. Pegar, por exemplo, agora, a minha LDO que eu mandei para a Câmara essa semana. Só da assistência social, nós vamos investir na cidade de São Paulo 2 bilhões e 100 milhões. Quanto vem do governo federal? 40 milhões. Então, é uma questão, Edu Lira, muito importante para nós, que fomos essa semana lá na favela do Haiti, do trabalho de reurbanização que vai ser feito lá, vai ser um grande problema, Eduardo, eu estou falando que tem que fazer a reforma, só estou falando isso, é importante, vamos ajudar a indústria, vamos ajudar os setores, mas eu não poderia, como prefeito aqui, até tomei meu tempo todo aqui, não poder falar dessa questão, mas vamos lá. Queria falar um pouquinho de uma ação importante e tem algo fundamental que alguém aqui falou com relação à questão dessa nova leva de governadores, o Helder fazendo lá a usina da paz, tudo que tem sido desenvolvido no nosso país, o quanto a gente tem conseguido avançar, que é fundamental. E a cidade de São Paulo deu um grande exemplo, por exemplo, na questão da nossa reforma da Previdência. Nós tínhamos um déficit atuarial. Onde é que muda isso aqui, Cristiane? Aqui? Vamos ver. Não é, apagou. A gente tinha um déficit atuarial na nossa Previdência, de 171 bilhões de reais. Com a reforma da Previdência, olha o Helder me perseguindo. Agora sim, é no verdinho aqui. É no verdão grandão? É isso. Foi? É isso aqui. Nós tínhamos um déficit atuarial da Previdência, e o Eduardo Leite falou bem aqui, precisa ter coragem de fazer as reformas, porque muda a vida das pessoas. Eu até grifei uma frase que o Eduardo falou aqui, mexer nos problemas dá voto, fazer as reformas dá voto. Está aí o exemplo. Tomara que me dê voto ano que vem, viu, Eduardo? Porque nós tínhamos o déficit atuarial de 171 bilhões. Com a nossa reforma da Previdência, nós retiramos do déficit atuarial 100 bilhões de reais. Agora a gente vai fazer uma série de ações, criar o fundo para até 2035 zerar de vez o déficit atuarial. Só para a gente ter uma ideia, nós tínhamos 12... Cadê?
Passou. Oh, meu Deus, foi para frente, foi para trás. Oh, tá difícil esse negócio aqui, viu, Cristiano? Tinha que ter feito um curso aqui antes. A gente tinha 6 bilhões de pagamento da contribuição patronal, da contribuição da prefeitura com relação à Previdência. 6 bi de déficit, fora o que a gente pagava da nossa parte. A gente tinha 6 bilhões, eu reduzi em 3 bilhões. Então, eu deixei mais 3 bi com relação à questão por ter feito a reforma tributária. Outro assunto importante que ajudou muito a cidade de São Paulo foi a questão da gente poder ter feito o acordo com o governo federal. Tive muita ajuda, inclusive do Ciro Nogueira, está aqui, agradecer, Ciro. O Ciro era o secretário, e nós trocamos uma dívida de 24 bilhões de reais da prefeitura. Eu pagava 280 milhões por mês da dívida com o governo federal, e numa troca, no encontro de contas com o Campo de Marte, que era uma questão que veio de 1932, quando Getúlio Vargas bombardeou e tomou aquela área, e a prefeitura ingressou com uma ação judicial em 1954, e estava lá décadas essa ação parada. A gente conseguiu fazer esse encontro de contas no governo passado, governo Bolsonaro. Queria frisar novamente a ajuda do Ciro, e de muitos a gente conseguiu avançar. Esse tempo é muito curto, João Dória. Tem uma questão fundamental também que eu queria colocar para vocês, que é a questão que já foi falada aqui, mas da simplificação, redução de impostos. A gente reduziu o ISS de todo o setor audiovisual, reduzimos o ISS de todo o setor de aplicativo de intermediação de serviços, trouxemos 44 mil empresas para a cidade de São Paulo. De 2017, quando o João Dória assumiu, não tinha remédio nos estoques, não tinha dinheiro para pagar a folha, um déficit enorme. Começou-se uma grande reforma, fazer concessões, privatizações. São Paulo hoje lidera a questão de concessões e privatizações do nosso país, que é muito importante, e com essas 44 mil empresas que vieram, a gente conseguiu fazer uma série de ações. Observe esse gráfico aqui, que a gente vê, quando você faz uma ação fiscal correta, olha o quanto foi aumentando a nossa arrecadação de ISS. Por coincidência, de 2013 a 2016, foi onde a gente foi perdendo o ISS. Né? Então, a questão da gestão, aí vem o João, começa a subir. Hoje a gente está batendo o recorde de arrecadação de ISS. E, frisando, inclusive, Arthur Lira, nosso querido presidente, que eu tenho o maior carinho, sei da sua sensibilidade. Eu falei para o Baleia, que é do meu partido, falei, Baleia, unifica lá o imposto federal e estadual, mas deixa os municípios sobreviver, não deixa a gente ficar com o pires na mão, que a gente possa separar. A PEC 46 é uma boa PEC que ela divide, talvez ele não tenha força política, talvez pegue a 45, mas incluir na 45 essa questão da 46, que é muito importante a gente poder fazer essa ação de continuar mantendo as cidades respirando. As pessoas vivem, gente, nas cidades, é nos municípios que as pessoas vivem. É o prefeito que ele vai lembrar na hora que tiver um buraco, na hora que faltar uma creche. Em São Paulo, graças a Deus, hoje não tem mais falta de creche na cidade de São Paulo. Distribuímos 506 mil tablets para os alunos e está avançando bem. Mas, para concluir, passar um vídeo da nossa cidade e convidar cada um de vocês, empresários, a poderem investir em São Paulo. São Paulo tem um solo fértil, segurança jurídica, uma cidade que tem simplificação dos seus modelos de licenciamento, que foi algo também importante que o Eduardo falou aqui, e agradecer só o vídeo da cidade de São Paulo. Muito obrigado a todos, um bom dia. Mais de 12 milhões de habitantes, mais de 1.500 quilômetros quadrados, 32 subprefeituras. Essa megalópole sou eu, a sua São Paulo. Você já sabe o quanto eu sou surpreendente, né? Sou conhecida como Selva de Pedra e Terra da Garoa, como carinhosamente gostam de me chamar, mas na verdade, eu sou mais do que isso. Eu escondo muitos tesouros deslumbrantes, inclusive a natureza que eu amo tanto, representada por dezenas de parques e centenas de milhares de árvores em ruas, calçadas, canteiros e praças, que dão aquele charme às minhas paisagens. Para quem gosta de se deslumbrar com o ambiente urbano, alguns dos prédios mais altos do país também estão aqui. Eu sou muito diversa. Comunidades de várias etnias fizeram sua história aqui. E meus braços estão sempre abertos para acolher quem vier. Você pode perceber isso também nos milhões de turistas anuais por aqui. E é pensando em tudo isso que eu me esforço tanto para cuidar bem de você, que me escolheu para fazer parte da sua vida. Tudo isso está à disposição para atender você e ser a sua ajuda no que precisar.
Aqui, o compromisso em fazer todos se sentirem em casa é o que me move todos os dias. E tem muita gente dedicada para isso. Cuidar da casa nem sempre é simples, mas quando a gente faz isso juntos, tudo fica mais fácil. Acima de tudo, eu estou sempre torcendo pelo seu sucesso. E por isso, foram criados milhares de empregos nos últimos anos por aqui. Você sabe que a diversão, a emoção, o encantamento e as experiências deliciosas fazem parte do nosso jeito de ser. Eu te ofereço sempre as melhores opções de diversão para aproveitar o que a vida tem de melhor. Nós ficamos separados por muito tempo, mas essa é a hora da gente se reencontrar, porque o nosso trabalho juntos deu certo. Mas sabe, eu sou mais que números. Eu sou você. Mal posso esperar pelos momentos incríveis que vamos viver daqui para frente. Vamos juntos!